Olá! Bom, você sabe quando a gente começa a passar por uma fase na vida que a gente se sente um pouco apagado por dentro? Como se a vida ela tivesse perdido o brilho, a alegria não desaparece de vez, mas ela fica distante, ela fica silenciosa. A gente acorda, vive, resolve as coisas que precisa resolver, respira e volta para casa, mas sem aquela vibração gostosa de estar viva. E aí um dia, por algum motivo, um encontro, uma música, um pôr do sol, um gesto inesperado de alguém, uma chama começa a reacender dentro do seu coração novamente. Pequenininha, quase imperceptível, mas ela reacende. Eu sinto o entusiasmo entrando em cada célula do meu corpo, como se fosse aquele momento em que a gente come uma coisa muito gostosa e pensa, que sabor! Ou então que a gente conhece alguém assim, muito legal, com uma vibração muito boa, e aí você pensa, que sabor! Ou então você faz alguma coisa diferente, uma coisa nova, e a sensação que o seu corpo traz é de que sabor, é o sabor da vida entrando de novo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O entusiasmo de viver como uma força espiritual aqui na Terra. Como um portal que abre caminhos, cria sincronias e te tira da tristeza sem que você perceba. Como um campo vibracional que responde quando você vibra um pouquinho mais alto do que a dor, porque a dor ela vai chegar. E hoje eu quero te lembrar que a vida ela sempre chama de volta, sempre. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, tem um link aqui, em algum lugar aqui da tela, do meu primeiro vídeo nessa volta aqui pro canal, que fala um pouquinho sobre isso, sobre a volta daquilo que a gente precisa viver. E você não precisa estar assim no seu auge para ouvir esse chamado do entusiasmo entrando no seu corpo. Você precisa estar disponível e presente. E aqui, antes de qualquer coisa, eu quero trazer uma nitidez. O entusiasmo ele não é uma euforia. Euforia é barulho. O entusiasmo ele é presença. O entusiasmo é quando o corpo ele te mostra, ei, existe algo bom acontecendo aqui dentro. Mesmo que lá fora pareça tudo bagunçado. É quando o coração se abre por 1 milímetro, mas esse milímetro já muda tudo à volta. Já cria um movimento, já chama ao novo, já atrai umas novas sincronicidades aí. E o mais bonito é que o entusiasmo ele não nasce do controle, ele nasce da sua abertura, da sua disposição, da sua disponibilidade. Da vibração que diz, eu estou viva e algo dentro de mim quer sentir mais. E quando você entra nesse movimento, você entra num movimento secreto. É como o entusiasmo ele cria sincronicidades. E aí algo lindo começa a acontecer. Você começa a se aliar com os fluxos da vida, coisas começam a encaixar com menos esforço. O universo volta a conversar com você porque você está percebendo a alegria de viver voltando para cada parte do seu corpo, de forma consciente. É como se, quando você acende um fogo interno, o mundo sentisse e respondesse. As sincronicidades, elas não são coincidências, são espelhos vibracionais. Quando você está triste demais, fechada demais, ou presa em narrativas de dor, a energia fica mais baixa, mais densa, com mais assim, sem movimento mesmo, sem vida. Mas quando você volta a vibrar esse entusiasmo, não importa se é 5%, 3%, 1% por dia, o campo ele se abre. Tem até uma frase que eu costumo ouvir bastante, que é vou fazer meu 1% todo dia. É bem nessa pegada mesmo. E quando você volta a fazer esse 1% todo dia, você encontra alguém exatamente no dia certo, um convite inesperado aparece. Um sinal te chama, uma intuição volta. Você lembra de algo que tinha esquecido e que faz você se conectar consigo mesma novamente. A vida te empurra gentilmente para o lugar certo. O universo, ele funciona como um radar de frequência. Quando você vibra entusiasmo, ele te encontra mais rápido. Tá, mas e daí? Como é que eu faço para sair da tristeza? Por onde que eu devo começar quando nada está fazendo sentido? Esse é um movimento que muitas vezes ele é puramente biológico do nosso corpo. As nossas emoções, elas trazem essa química no nosso corpo. Então ficamos mais depressivos, ficamos mais ansiosos,
dependendo de como aquilo que a nossa mente está direcionando o nosso corpo físico, frente às situações que a gente vai passando mesmo no dia a dia para causar esse amadurecimento interno. E eu sei como é, eu já estive lá muitas vezes e nada me garante que nunca estarei lá novamente. A vida é impermanente demais. E a gente precisa se treinar, se preparar para lidar melhor, de uma forma mais elevada, com situações onde deixe a gente desentusiasmada, desmotivada para a própria vida. E a primeira coisa que a tristeza faz é tentar te convencer de que não tem mais saída, que é só aquele ponto ali que você vai chegar na sua vida. Mas sempre tem uma saída. E ela começa com algo muito simples. Não tente pular para a alegria direto. Tente só abrir um espacinho dentro do seu interno. A tristeza ela é pesada, mas ela não é permanente. Ela só precisa de movimento. E movimento pode começar assim, através de atividade física, que vai engatilhar boas sensações no seu corpo, um banho mais demorado e assistir um pôr do sol de forma consciente, uma música que você deixa tocar até o fim prestando atenção, uma conversa com alguém que você gosta e que você precisa falar dos seus sentimentos, marcar uma sessão de terapia, um toque na pele, um cheiro que te lembra quem você já foi nos momentos de maior entusiasmo na sua vida. Pode ser até o cheiro de um café, de um chá, de um bolo, de um pãozinho feito em casa, de uma comida que você mais gosta. Um passo fora mais da sua rotina automática. Um momento de silêncio verdadeiro. Você já tentou fazer um escalda-pés em um dia de estresse e cansaço? Bem no final do dia se dá esse presente? É delicioso. Cada célula do nosso corpo sente um pouquinho desse entusiasmo pela vida, porque faz um processo de autocuidado ali chegar e acontecer. Quando a gente faz pequenas ações em prol de nós mesmos, nada disso vai mudar a vida inteira, mas muda a vibração, e a vibração muda o todo. Primeiro porque você está fazendo um movimento que está aprendendo a olhar mais para si e percebe que o seu corpo quer e que depende de você para fazer. Esse movimento parece pequeno, mas a energia que isso movimenta é gigante. Não desacredite, bote fé em você. E daí eu quero te ensinar com as ferramentas que eu tenho aqui, de já ter conseguido acender esse entusiasmo em mim tantas vezes na minha vida, tantas fases que foram necessárias, né? Eu acessar esse lugar de tristeza e de desmotivação para esse lugar de maior entusiasmo, de ressonância com a nova terra. Aqui eu quero te entregar assim, caminhos mais práticos, do jeito que você gosta, para colocar no corpo e na vida. Vamos lá, então? Bom, se você está preparado para ter um pouco mais de entusiasmo na sua vida, a minha primeira e mais valiosa dica é: faça algo para o seu campo vibrar, algo novo. Dá um susto nesse seu sistema aí que está precisando dar um choque de coisa boa, de coisa gostosa, de coisa saudável, sem que sejam as coisas que você sempre faz para deixar o seu corpo bem, tipo comer açúcar. Deixe isso de lado. Usar drogas, álcool, deixe isso de lado. Vem fazer uma coisa que vai deixar o seu corpo feliz, com uma química gostosa, cheio de serotonina, de coisa boa no corpo. Esse novo movimento é de energia. Pode ser um caminho diferente, uma comida nova, uma playlist nova. Eu me lembro do primeiro dia que eu consegui pegar uma onda. Nossa, meu corpo ficou muito entusiasmado com aquilo que eu não sabia que ele sabia fazer. Na minha primeira aula de capoeira eu também senti isso muito forte. Ou no dia que eu consegui plantar bananeira sozinha, sem o apoio da minha contramestre na aula. É surreal como o nosso corpo gosta de experienciar a vida em várias coisas que ainda não conhece. Nós somos bebês aqui na Terra. Independente da nossa idade, estamos aqui para experienciar o planeta Terra,
dentro desses processos de aprendizado, de ser um ser humano aqui e de tornar-se humano. A cada busca por entusiasmo, por alegria de viver, por respeitar o seu cansaço, o seu corpo, aquilo que o seu corpo está pedindo, as suas próprias necessidades básicas, serem ouvidas, reconhecidas. Coisa que o mundo, a Matrix, não faz. Na verdade, está bem distante, está cada vez tentando nos distrair mais ainda e nos fazer não sentir merecedores de estar nesse lugar de receber, de serem felizes. Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer é sentir o corpo. Ele é o seu templo da vitalidade. Dança, coloca uma música, se alonga, estica, respira. A alegria entra por onde o seu corpo se abre. Agradeça uma coisa, só uma coisa. Pode ser uma coisa pequena. Obrigada, vida, por eu estar aqui presente agora, respirando, mexendo todos os meus órgãos em pleno funcionamento aqui no meu corpo, por estar vendo aqui os meus animais de estimação, me alimentando e sentindo o sabor da comida. Pode ser uma coisa. A gratidão é uma chave multidimensional e ela te transporta para lugares muito mais elevados dentro do seu coração. Diminua o barulho da mente por 2 minutos. 2 minutos é o suficiente. Fecha os olhos, respira, não busca nada, só deixa a alma te alcançar. Vê o que ela tem para te dizer. O que você sente quando você acessa esse lugar de silêncio? Quais que são as suas emoções? São emoções boas, ruins? Tem dor, tem sofrimento? Se tem que olhar para isso com muita amorosidade, com muita paciência consigo mesmo também. Se conecta com algo que te lembra quem você realmente é. Pode ser uma lembrança, um sonho que você deixou de lado, que em determinada fase da sua vida você parou de fazer sentido, mas e agora? Como que tá a sua conexão com os seus sonhos? A gente fica desmotivado com a vida por causa do lugar que a Matrix nos coloca, que faz esquecer de quem somos, dos nossos contratos de alma, dos nossos propósitos de vida. E você reacessando esse lugar daquilo que você quer, olhando as suas próprias necessidades, isso recalibra o coração. E eu quero fechar te lembrando de uma coisa importante. O entusiasmo não é algo que você precisa criar, ele já existe aí dentro. Ele só precisa de espaço para aparecer. Às vezes precisamos apenas lembrar que precisamos deixar o sentir vir. Precisamos lembrar que o ego toma conta se a gente não doma. Toma as rédeas do ego para deixar a gente direcionar a nossa vida para o lugar em que a nossa alma pede. E quando o entusiasmo aparece, mesmo que delicado, tímido e discreto, a vida inteira responde. Porque a vida ama quando você está se sentindo viva. A vida chama quando você se abre. A vida te encontra quando você volta para você. E talvez hoje seja exatamente o dia em que essa chama começa a reacender dentro de você. Bom, se você se conectou com a energia desse vídeo, talvez tenha chegado o momento de você começar a se conectar novamente com o entusiasmo da vida. Aqui a gente precisa treinar a nossa mente para vibrar alto e se entregar às transformações energéticas que o nosso corpo e o planeta Terra estão convidando gentilmente todos os dias. Um convite a se olhar, a deixar sentir, a escolher o sentir ao invés do medo. Despertar é inevitável. Você pode até adiar, mas não poderá evitar. Desejo que chegue para você o quanto antes, que a paz e o amor encontrem o caminho até o seu coração. Gratidão, um beijo, um cheiro. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e mandar esse vídeo para quem você acredita que também esteja passando por um despertar.